Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje temos uma das páginas mais comoventes do Antigo Testamento. Abraão, já idoso, depois de ter gerado, por milagre, um filho na velhice chamado Isaque, com a sua esposa já idosa, agora é posto à prova. Deus manda que ele leve este menino até um monte da terra de Moriá para sacrificá-lo. E Abraão obedece. Não conta nada a ninguém, nem aos servos que vão com ele, nem ao seu filho Isaque. Caminha 3 dias. Veja que coisa interessante. Ele é o pai que vai sacrificar o filho. Faz uma viagem de 3 dias. Quando avista o lugar, ele diz aos servos: esperai aqui, enquanto eu e o menino vamos lá. Ao subir o monte, Abraão pega a lenha e coloca nas costas de Isaque. O que significa isso? Abraão significa o Pai, Deus Pai. Isaque significa Jesus. A lenha que Jesus toma às costas é a cruz, que ele carregou não no monte da terra de Moriá, mas no monte Calvário. Durante a subida, Isaque faz uma pergunta cheia de ternura para o seu pai. A pergunta é: meu pai? Talvez ele tenha usado aquela palavra com que Jesus chamava o pai, Abba. Eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está a vítima? Todo sacrifício tem que ter uma vítima. E se é um holocausto em que a vítima vai ser destruída, essa vítima geralmente é um animal. Onde está ela? Abraão deve ter ficado com o coração partido, porque não podia dizer que a vítima seria o próprio filho. No entanto, ele deu uma resposta sábia. Aliás, muito sábia. Ele disse: Deus proverá a vítima para o holocausto, meu filho. Não se preocupe. E Abraão não seria capaz de entender o alcance dessas palavras. Deus proverá a vítima. Quando chegou em cima do monte, Abraão preparou o sacrifício. Um sacrifício era feito sobre um altar. Ainda hoje, o sacrifício da Santa Missa, sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, é oferecido sobre um altar. Ele preparou um altar e colocou por cima do altar a vítima, que seria o seu próprio filho. Que dor! Amarrou seu filho sobre o altar e estava para imolá-lo, quando um anjo disse: Abraão, aqui estou, não toques no menino. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque não recusaste o teu filho único. Deus enviou seu filho amado, o único, para morrer em meu lugar. Tudo aqui tem um simbolismo. O pai não recusa seu filho único para morrer em nosso favor. Esse filho morre depois de subir um monte carregando a lenha. Mas Abraão é recompensado, já que ele estava disposto a sacrificar o filho. O fato de o filho não ter morrido não tem tanta importância. O importante é que Abraão estava disposto a fazer o sacrifício, já se havia desapegado dele. Agora o filho pode ser substituído por um carneiro que está com os chifres embaralhados em um espinheiro. E pronto. Assim Abraão recupera o seu filho, o que é um símbolo da ressurreição, porque Jesus morto iria ressuscitar depois de 3 dias. Por coincidência, o mesmo tempo de viagem de Abraão até chegar ao Monte Moriá. Não é à toa que os primeiros escritores da igreja, entre eles Orígenes, viam neste sacrifício uma imagem do sacrifício de Jesus enviado pelo Pai. As semelhanças são muito grandes, a gente pode legitimamente interpretar sem forçar. E qual foi o prêmio de Abraão? Já que tu não recusaste o teu próprio filho, agora eu te encherei de bênçãos, te darei uma descendência. Essa descendência conquistará as cidades dos teus inimigos, porque me obedeceste.
A fé de Abraão não foi uma fé morta, mas uma fé operante. Esta fé se traduziu em obras, e a obra que Abraão fez foi obedecer até o fim. Por isso Abraão é o nosso pai na fé. E a bênção dele se estende a todos nós. Todos nós que cremos, recebemos a bênção da fé de Abraão. No Novo Testamento, o modelo de fé não será Abraão, nem Jesus, porque Jesus não creu. Jesus, por ser Deus, nunca teve fé. Ele teve esperança e caridade, mas não fé, porque como Deus, ele não estava como nós no claro escuro da fé. A fé supõe que você não veja aquele que você crê. Mas Jesus, que era Deus, via o Pai. Se ele via, ele não tinha fé. Não podia ter. No céu não haverá fé. A fé vai ser substituída pela visão. Jesus nunca teve fé. Por isso, ele não pôde deixar-nos um modelo de fé em si mesmo. Qual foi o modelo de fé que Jesus nos deixou? Sua mãe. Maria Santíssima creu e foi deixada para nós como modelo de fé. No Antigo Testamento, Abraão. No Novo Testamento, Maria. Mas sem a fé, é impossível agradar a Deus. E a fé de Maria, que também ofereceu o seu filho como Abraão, fez com que ela fosse gloriosa, que ela tivesse uma descendência que somos todos nós, e que ela fosse elevada acima de todos os anjos e santos. O Evangelho hoje de São Mateus apresenta a cura do paralítico da cidade de Cafarnaum. Esse episódio é narrado também por São Lucas e por São Marcos. Mas São Lucas e São Marcos explicam que Jesus estava tão cheio de gente em volta dele que foi necessário abrir um buraco no teto ou no telhado para descer o paralítico com homens que estenderam cordas. São Mateus não fala esse detalhe. Só diz que era um paralítico, que estava acompanhado por homens e que Jesus viu a fé desses homens. Mas não é apenas os homens que tinham fé, o paralítico também. Por isso Jesus disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. O perdão dos pecados é mais importante do que a cura da paralisia, porque perdoar pecados é fazer o homem sair do estado de pecado para o estado de graça. Ele estava morto e agora passa a ter a vida de Deus nele. Isso é um milagre maior do que curar um paralítico. Só que esse milagre é invisível, ninguém vê. Ao passo que a cura do paralítico é verificável. Então, quando Jesus percebeu que alguns mestres da lei disseram que ele está blasfemando por dizer teus pecados estão perdoados, perguntou: o que é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te, toma a tua cama e vai para casa? Ora, perdoar pecados é algo mais difícil. Mas dizer teus pecados estão perdoados é mais fácil, porque você não pode verificar se foram ou não. Curar um paralítico é mais fácil que perdoar pecados. Mas dizer levanta-te, pega a tua cama e vai para casa é mais difícil, porque as pessoas vão esperar ver o milagre e vão verificar se houve ou não. Então Jesus, para provar que ele tem poder de fazer o mais difícil, mas que é invisível, perdoar pecados, ele faz o mais fácil, mas que é visível, que é curar o paralítico. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, agora ele se dirige ao paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele se levantou, e a multidão ficou admirada. Preste atenção. A multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens, no plural. Que coisa estranha, não é? Seria de se esperar que São Mateus dissesse: a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder a esse homem, Jesus. Por que São Mateus usa o plural? Por que São Mateus diz que Deus deu tal poder aos homens? É porque quando São Mateus escreveu o Evangelho, a igreja perdoava pecados. E São Mateus usou esse texto para ilustrar o poder que a igreja tem de perdoar pecados. Então ele usou o verbo no plural. Ou seja, se os homens perdoam pecados, não são todos eles, né? Os padres, os bispos, o Papa.
se eles perdoam pecados, não perdoam pelo seu próprio poder, mas porque Deus deu a eles tal poder. E nós devemos não ficar orgulhosos dizendo, eu não vou me confessar diante de um homem. Isso é orgulho. Devemos glorificar a Deus, que deu tal poder aos homens. Se houvesse aqui na nossa cidade um padre que curasse paralíticos, haveria fila. Mas todo padre desta cidade, embora não cure paralíticos, perdoa pecados. E nem sempre há fila, porque as pessoas procuram aquilo que vem. Nós, porém, devemos procurar aquilo que não vemos, mas cremos. Porque são felizes aqueles que não viram e creram. Se nós nos confessarmos frequentemente para limpar a nossa alma dos pecados, seremos felizes, porque agiremos conforme a nossa fé, conforme agiu Abraão, conforme agiu Maria Santíssima e todos os que agradaram a Deus. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.